Olá, Câncer! Se você abriu este horóscopo hoje, não foi por acaso. O dia 7 de janeiro de 2026 chega como uma maré silenciosa que puxa você para mais perto do que é essencial. Há uma pergunta no ar, ainda sem forma, mas muito clara para o seu coração. O que você está construindo com a sua energia? E o que está apenas carregando por lealdade, hábito ou medo de decepcionar alguém? Hoje, o céu não pede pressa, pede presença. E pede que você confie na sua sensibilidade como uma bússola prática, não como um peso. Informação astrológica geral. O começo de janeiro costuma trazer uma vibração de estrutura, continuidade e metas, mas você, Câncer, não funciona bem quando tentam encaixar a sua alma numa planilha rígida. O seu signo vive de ciclos, de segurança emocional, de vínculos e de memória. E, ainda assim, você tem uma capacidade admirável de amadurecer quando entende que emoção não é falta de disciplina. Emoção é matéria-prima. Disciplina, para você, é aprender a canalizar essa matéria-prima para um resultado que proteja a sua vida, não que aprisione. Neste 7 de janeiro de 2026, a sensação é de que algo que estava difuso começa a se organizar como uma casa que passa por arrumação. Só que essa arrumação não é apenas externa, é interna. Você pode perceber isso em pequenos sinais. Um incômodo que aparece quando você diz sim rápido demais, um alívio quando você cancela algo que te drenaria, uma vontade de mudar um detalhe na rotina que antes parecia bobo. Preste atenção. O seu corpo e o seu humor estão avisando onde existe excesso e onde existe falta. Há um tema forte hoje: limites afetivos e responsabilidade emocional. Não é sobre fechar o coração. É sobre escolher com mais cuidado o que você permite que entre, o que você alimenta e o que você para de sustentar sozinho. Você pode sentir que está mais exigente com o ambiente, com o tom das conversas, com a qualidade das relações. Isso é evolução, não frieza. Câncer amadurecido não abandona o amor. Ele abandona a autoanulação. O dia tende a funcionar como uma ponte entre dois estados. De um lado, a necessidade de recolhimento, de olhar para dentro, de cuidar do ninho. Do outro, a vontade de colocar ordem no mundo, de tomar decisões, de sair da indecisão. A melhor forma de atravessar essa ponte é criar pequenas metas reais, que respeitem a sua energia. Em vez de prometer mudanças gigantes, prometa consistência. Em vez de se cobrar perfeição, cobre verdade. Você pode sentir uma memória do passado cutucando você hoje. Pode ser uma lembrança, uma saudade, um arrependimento leve. Ou até uma comparação com uma versão antiga de si mesmo. O recado é simples. Honre o que foi, mas não deixe o que foi governar o que é. Você não precisa repetir a mesma história para provar que aprendeu. Você precisa escolher diferente quando a oportunidade surgir. Também é um chamado para o cuidado com a casa, com o espaço, com o que te dá base. Organizar uma gaveta, ajustar o ambiente, limpar um canto, trocar um objeto de lugar, abrir uma janela, preparar uma refeição simples com presença. Para outros signos, isso pode parecer pequeno. Para você, isso é medicina. O seu humor muda quando o seu ninho respira. No ritmo do dia, você tende a alternar picos de produtividade com momentos de introspecção. Não se critique por isso. Use a alternância a seu favor. Faça tarefas objetivas quando estiver mais focado e deixe para refletir, planejar e conversar quando estiver mais sensível. O seu melhor hoje nasce da mistura entre sentir e agir com delicadeza. Mercúrio retrógrado. Mesmo quando Mercúrio não está em movimento retrógrado, você se beneficia muito de entender como esse tipo de energia mexe com você. Câncer é um signo que guarda detalhes, nuances e promessas antigas. Quando a comunicação fica confusa, quando mensagens não chegam do jeito esperado, quando compromissos mudam, você pode sentir que o chão emocional balança. Por isso, o seu bloco de Mercúrio hoje funciona como prevenção e preparo, e não como medo. A lição Mercúrio para este 7 de janeiro de 2026 é sobre clareza gentil. Você não precisa falar duro para ser levado a sério. Você precisa falar claro. Se algo te incomoda, diga o que é, diga quando acontece, diga o que você precisa. Sem rodeios que deixam margem para interpretação.
Você tem uma tendência a esperar que as pessoas percebam o que você sente, e isso cria frustração. Hoje, a vida te convida a escolher um caminho mais direto, sem perder a ternura. Uma pergunta útil para o dia: eu estou comunicando o que eu quero ou apenas o que eu temo? Quando você fala a partir do medo, você pode se explicar demais, pedir desculpas antes de qualquer conflito ou aceitar condições só para evitar tensão. Quando você fala a partir do desejo, você se posiciona com calma e se compromete com aquilo que faz sentido. Em assuntos práticos, trate informações como se você estivesse fechando as janelas antes de uma chuva. Rivais detalhes, confirme horários, registre combinações importantes, confira documentos e mensagens, não por paranoia, mas por amor a seu próprio sossego. Para Câncer, tranquilidade é um recurso valioso. Você não precisa gastar tranquilidade com mal-entendido evitável. Outra influência mercurial importante é a forma como você interpreta silêncios. Você tende a preencher lacunas com significado. Nem todo silêncio é distância. Nem toda demora é rejeição. Nem toda palavra curta é falta de carinho. Hoje, experimente um exercício interno. Antes de criar uma história, faça uma pergunta simples. Perguntas abrem portas, suposições fecham. Se você está retomando um assunto antigo, um projeto parado ou uma conversa que ficou incompleta, escolha o timing certo. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Basta começar com uma frase honesta e um pedido claro. Você vai perceber que muita coisa se resolve quando você tira a emoção do modo escondido e coloca no modo comunicado. E um lembrete essencial: Mercúrio mexe com o pensamento, mas você não é só mente. Você é maré. Quando estiver confuso, volte ao corpo, beba água, respire mais lento, caminhe alguns minutos. A clareza vem depois que a ansiedade baixa. AMUR. No amor, 7 de janeiro de 2026 pede verdade emocional com maturidade. Você pode sentir uma vontade intensa de segurança, de prova, de presença. E isso é legítimo. Mas o dia te ensina a buscar segurança sem transformar carinho em controle. A diferença é sutil, mas muda tudo. Quando você pede presença de um jeito que respeita o outro, você cria intimidade. Quando você exige presença por medo de perder, você cria tensão. Se você está em um relacionamento, hoje é excelente para conversar sobre rotina afetiva. Não é uma conversa dramática, é uma conversa prática. Como vocês se cuidam no dia a dia? O que vocês fazem quando um está cansado? Como vocês lidam com cobranças? Como vocês dividem responsabilidades? Câncer ama com profundidade e às vezes coloca o amor como um altar. Só que amor também é chão, é hábito, é cuidado repetido. E você precisa se sentir acompanhado nesse cuidado, não sozinho. Você pode perceber que pequenas atitudes significam muito para você hoje. Um bom dia carinhoso, uma mensagem no meio do dia, um toque simples, um gesto doméstico, um convite para estar juntos sem grandes planos. Valorize isso, mas também verbalize. Diga: isso me faz bem. Diga: eu gosto quando você faz assim. O seu parceiro ou parceira não é leitor de marés, se você não ensinar. Se existe uma mágoa acumulada, este dia favorece o encaminhamento, não o confronto bruto. Em vez de jogar tudo de uma vez, escolha um ponto central e fale sobre o que você sentiu, sem acusar intenções. Dizer você me deixou triste ontem é diferente de dizer você não se importa comigo. O primeiro abre espaço para reparo, o segundo vira defesa. Para os solteiros, o dia é poderoso para ajustar o seu radar emocional. Você pode estar mais seletivo, mais atento a sinais de maturidade, coerência e respeito. Isso é ótimo, mas cuidado para não confundir seletividade com blindagem. Se você se fecha demais, você evita dor, mas também evita encontro. A chave hoje é abertura com critério. Conhecer sem se entregar rápido demais. Permitir interesse sem prometer futuro antes de conhecer o presente. Se alguém do passado aparece na sua mente, observe com honestidade. É saudade da pessoa ou saudade de uma época em que você acreditava em algo que hoje você não acredita mais. Câncer sente falta de sentimentos e às vezes coloca um rosto onde, na verdade, existe um vazio de fase. Não se julgue. Apenas discernir já é cura.
O dia também favorece demonstrações de afeto ligadas ao cuidado. Cozinhar para alguém, ouvir com paciência, oferecer suporte, planejar algo simples, criar um espaço confortável. Mas lembre do equilíbrio. Cuidado é lindo quando é livre. Quando vira moeda para receber amor de volta, ele vira cobrança disfarçada. Hoje, ame com presença, mas não negocie a sua dignidade. E uma pergunta de ouro para o amor em 7 de janeiro de 2026. Eu estou escolhendo alguém que combina com o meu futuro ou alguém que ativa as minhas feridas antigas. O coração de Câncer é vasto. Ele merece um amor que não exija que você diminua para caber. Família. A família, para você, é fonte e também desafio. Em 7 de janeiro de 2026, o tema familiar aparece com força porque você está aprendendo a redefinir papéis. Talvez você tenha sido o que acolhe, o que resolve, o que entende, o que segura as pontas. Isso pode ter virado identidade. Só que identidade também cansa. Hoje, o céu te lembra que você não precisa salvar todo mundo para merecer lugar. Se há uma conversa pendente com alguém da família, escolha um tom firme e amoroso. Evite ironia e indiretas. Você tem a habilidade de perceber o não dito, mas nem sempre a sua família funciona nesse nível de sensibilidade. Falar simples pode ser a coisa mais sofisticada que você faz hoje. Diga o que você precisa para se sentir respeitado. Diga o que você não vai mais aceitar. Diga também o que você valoriza. Limite sem afeto vira muro. Afeto sem limite vira prisão. Você pode sentir vontade de cuidar da casa, de reorganizar o lar, de pensar no futuro da família, de planejar algo que traga estabilidade. Aproveite. Câncer encontra poder quando transforma a emoção em estrutura. Só cuidado com um padrão. Fazer tudo para que os outros fiquem bem e esquecer de perguntar como você está. Hoje, a pergunta é prioridade. Como eu estou? Do que eu preciso? O que me alivia? O que me pesa? Se você vive com familiares, o dia pede acordos mais claros sobre convivência, repartição de tarefas, respeito ao silêncio, horários, responsabilidades. Para você, bagunça externa vira bagunça interna. E você não precisa aceitar o caos como preço do amor. O lar pode ser um lugar de cura, não de desgaste. Se você está distante da família, seja por geografia ou por escolhas, o dia pode trazer nostalgia. Use a nostalgia de um jeito construtivo. Resgatar uma receita, ligar para alguém que te faz bem, rever fotos, escrever uma mensagem, fazer um gesto simbólico de reconexão com suas raízes. Mas não romantize o que te feriu. Raiz saudável alimenta. Raiz ferida também pode ser podada. Também é um bom dia para reconhecer a família que você escolheu, amigos que viraram casa, pessoas que te dão sensação de pertencimento. Câncer às vezes foca tanto no sangue que esquece que vínculo é cuidado, não obrigação. Ore quem te ora. Invista onde existe reciprocidade. Se existe alguém na família que depende muito de você, observe o equilíbrio entre ajudar e sustentar. Ajudar é oferecer uma ponte, sustentar é virar chão para alguém que não aprende a andar. Hoje, a sua alma pede que você volte a ser ponte, não chão. Isso não é abandono. É educação emocional, em assuntos delicados, como finanças familiares, heranças emocionais, disputas antigas. A dica é: não decida no calor do momento. Você pode sentir muito, mas não precisa reagir com tudo. Faça pausas. Responda quando estiver mais centrado. Sua sensibilidade é uma potência, mas precisa de tempo para não virar impulsividade. Saúde. A sua saúde em 7 de janeiro de 2026 está profundamente ligada ao seu estado emocional. Para Câncer, corpo e coração são vizinhos. Quando o coração aperta, o corpo responde. Quando o corpo cansa, o humor muda. Por isso, o dia pede um cuidado completo, que não se limita a remédios ou dietas, mas inclui descanso, rotina e gentileza com você mesmo. Observe sinais sutis. Alterações no sono, vontade de comer por conforto, sensação de peso no peito, cansaço sem motivo claro, irritação por detalhes. Não encare isso como fraqueza. Encare como mensagem. O seu sistema interno está dizendo que precisa de segurança e previsibilidade. Hoje, o seu melhor remédio é simplificar.
Uma estratégia excelente para este dia é criar pequenas âncoras, horário para comer com calma, um momento curto de silêncio, um banho mais demorado, um chá, uma caminhada leve, um pouco de organização. Pequenas âncoras reduzem a sensação de que a vida está correndo mais do que você consegue acompanhar. Se você tem tendência a somatizar, tenha atenção especial ao seu estômago, ao ritmo digestivo e à forma como você mistura emoção com alimentação. Comer pode virar uma tentativa de preencher vazio. Hoje, experimente fazer uma pausa antes de buscar conforto. Pergunte: eu estou com fome ou estou precisando de colo? Às vezes, você só precisa de um abraço, de uma conversa, de uma música, de um descanso. E quando você atende à necessidade real, o corpo relaxa. Hidratação e sono são pilares para você hoje. Câncer é regido por uma energia lunar e o sono é o seu laboratório emocional. Se você dorme mal, você fica mais sensível a tudo. Então, priorize um ritual de desacelerar. Menos telas, luz mais baixa, respiração lenta, uma leitura leve. O dia não pede que você se force a ficar ligado até tarde. Pede que você preserve sua energia. Se houver dores ou sintomas persistentes, trate com seriedade e busque orientação profissional. Horóscopo não substitui cuidado médico. O que ele pode fazer é te lembrar de respeitar sinais e não empurrar desconforto para debaixo do tapete. No campo do bem-estar mental, este 7 de janeiro é ótimo para práticas de acolhimento, terapia, escrita, conversa com alguém confiável, organização interna. Você não precisa resolver sua vida hoje, você precisa se tratar com respeito. Fale com você como você falaria com alguém que ama. Para quem está iniciando novos hábitos, o segredo é suavidade. Você não precisa começar forte, você precisa começar possível, um pouco hoje, um pouco amanhã. Consistência vence intensidade, e o seu corpo vai agradecer quando perceber que você está criando uma rotina que o protege e não uma cobrança que o assusta. Carreira. Na carreira, 7 de janeiro de 2026 tem um sabor de planejamento e responsabilidade. Você pode sentir que o mundo está exigindo mais estrutura, mais clareza, mais entrega. E, ao mesmo tempo, você sente que precisa de sentido. Câncer não trabalha bem apenas por status. Você trabalha bem quando sente que aquilo constrói algo que vale a pena, seja para a sua família, para a sua segurança, para a sua identidade ou para o seu propósito. O dia favorece a organização de prioridades. Se você está com muitas tarefas, escolha o essencial e faça primeiro. Não tente ser herói. Você tem uma tendência a se sobrecarregar por cuidado com os outros ou por medo de decepcionar. Hoje, faça um pacto consigo. Eu vou entregar qualidade, não vou me destruir para provar valor. Isso muda a forma como você trabalha e muda a forma como o mundo te vê. Se você está em um ambiente onde precisa se posicionar mais, este é um bom dia para treinar comunicação firme. Não espere a situação explodir para falar. Traga o assunto quando ainda dá para ajustar. Diga o que você precisa. Diga o que você pode entregar. Diga o que está além do seu limite. Isso é maturidade profissional. O dia também favorece decisões sobre direção. Você pode sentir vontade de mudar algo, um método, um curso, uma parceria, um projeto, uma área de atuação, um horário. Antes de decidir, pergunte: isso me dá mais paz ou só me dá mais emoção? Câncer às vezes se vicia em intensidade e confunde intensidade com sentido. Hoje, a vida te convida a escolher paz estratégica. O caminho certo para você costuma ser o que te dá estabilidade para crescer. Se você lidera pessoas ou trabalha em equipe, preste atenção ao seu tom emocional. Você pode absorver tensões do ambiente e carregar como se fossem suas. Faça o seu trabalho, cumpra seu papel, mas não adote problemas alheios como identidade. Ajude sem se afogar. Oriente sem assumir o destino do outro. Para quem está buscando emprego ou tentando abrir portas, o dia pede foco em reputação e consistência. Ajuste currículos, portfólios, mensagens, contatos. Faça uma coisa bem feita. Conecte com alguém de confiança. Câncer tem um poder enorme de criar alianças verdadeiras. Use isso. Em vez de tentar impressionar, mostre confiabilidade.
Mostre que você cuida do que assume. Se você está começando o ano com pressão, lembre que a sua carreira também é um ciclo. Existem fases de plantar, fases de crescer, fases de colher e fases de podar. Hoje parece fase de podar. Tirar excessos, ajustar limites, reorganizar a agenda, rever promessas. Podar não é perder. Podar é preparar para florescer com mais força. Um ponto delicado: reconhecimento. Você pode sentir que dá muito e recebe pouco. Observe isso sem amargura. Em vez de se fechar, negocie. Peça feedback. Pergunte o que falta para avançar. Mostre o que você tem feito. Câncer às vezes espera que o esforço seja visto sem precisar ser mostrado. Mas o mundo do trabalho funciona melhor quando existe clareza. Hoje, clareza é uma forma de autoproteção. Finanças. Finanças para Câncer nunca são apenas números. Dinheiro, para você, é segurança, é abrigo, é a possibilidade de proteger quem você ama e de respirar sem medo. Em 7 de janeiro de 2026, o tema financeiro pede realismo e estratégia emocional. Não é um dia para decisões impulsivas, é um dia para mapear, organizar e construir base. Você pode sentir vontade de gastar para aliviar a ansiedade ou para premiar um esforço. Isso pode acontecer. O ponto não é se punir. O ponto é perceber o impulso antes de agir. Se você estiver com vontade de comprar algo, espere um pouco. Pergunte se aquilo resolve uma necessidade real ou se é um consolo momentâneo. Muitas vezes, o que você quer comprar é uma sensação, não um objeto. E sensação se cria de outras formas. O dia favorece ajustes no orçamento e planejamento de curto prazo. Rever assinaturas, controlar pequenas despesas, organizar contas, criar uma reserva, planejar compras maiores com antecedência. Câncer se sente muito melhor quando sabe onde está pisando. Você não precisa ter tudo resolvido, mas precisa ter um mapa. Se você divide finanças com alguém, este é um bom dia para conversar com maturidade, sem acusar, sem dramatizar, apenas clareza. O que entra, o que sai, quem paga o quê, quais são as metas, quais são os limites. Dinheiro misturado com silêncio vira mágoa. Dinheiro misturado com conversa vira parceria. Para quem está em fase de crescimento financeiro, o dia pede escolhas conservadoras e sustentáveis. Em vez de buscar atalhos, busque consistência. Câncer prospera quando constrói devagar e com solidez. Você pode se comparar com pessoas que arriscam mais. Mas lembre, o seu estilo é diferente. Você quer estabilidade. E isso é uma força. Se há dívidas, o dia pede um plano sem vergonha. Dívida não é identidade. É um estado temporário que se resolve com estratégia e disciplina gentil. Faça um passo possível. Renegocie se precisar. Corte o que dá para cortar, sem sofrimento extremo. E, principalmente, pare de se punir. Culpa não paga a conta. Organização paga. Uma boa energia para hoje é investir no que aumenta a sua autonomia. Conhecimento, ferramentas, habilidades, planejamento, saúde. Gastos que te fortalecem tendem a ter retorno. Gastos que só anestesiam tendem a virar repetição. Também há um tema de generosidade. Você pode querer ajudar alguém financeiramente ou assumir uma responsabilidade para proteger outra pessoa. Cuidado. Ajudar é bonito, mas não pode virar autoabandono. Ajude dentro do que não compromete a sua base. Sua base é sagrada. Sem base, você não ajuda ninguém por muito tempo. E uma dica prática para o dia. Quando estiver inseguro, volte ao simples. Quanto eu tenho? Quanto eu devo? Quanto eu preciso? O que é urgente? O que pode esperar? O que eu posso fazer hoje? O simples te devolve poder. Final. Câncer, 7 de janeiro de 2026 é um dia de retorno a si. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de reencontro. Você está aprendendo que cuidar não significa carregar tudo. Você está aprendendo que amor não precisa doer para ser profundo. Você está aprendendo que família pode ser laço e também pode ser limite. Você está aprendendo que trabalho não precisa sugar sua alma para te dar valor. Você está aprendendo que dinheiro é ferramenta e que segurança emocional começa dentro. Hoje, o seu maior acerto é escolher um passo verdadeiro. Um passo que respeite seu ritmo.
mas que não use o ritmo como desculpa para adiar o que você sabe que precisa ser feito. Um passo que proteja sua energia e, ao mesmo tempo, te coloque em direção ao futuro que você quer viver. Se você sentir sensibilidade demais, lembre que sensibilidade não é excesso, é linguagem. A questão é como você traduz. Você pode traduzir sensibilidade em drama e cobrança, ou em honestidade e ação cuidadosa. Hoje, traduza em honestidade e ação cuidadosa. Feche o dia com um gesto de acolhimento. Algo pequeno e íntimo, um ambiente mais tranquilo, uma mensagem para alguém que te faz bem, um momento de silêncio, uma decisão simples que te devolve paz. Você não precisa vencer o mundo hoje, você precisa cuidar da sua casa interna. E guarde esta frase como guia para este 7 de janeiro de 2026. Eu mereço viver com segurança, mas não à custa de mim mesmo. Quando você honra isso, o seu coração fica mais leve, sua mente fica mais clara e a vida começa a responder com o mesmo respeito que você finalmente escolheu oferecer a si.